É, mais um sobrevivendo ao vivo, onde estamos hoje no Bezerrão para Gama 0 contra um Rio Branco. Cai a invencibilidade do último time invicto no Brasil em 2026. Infelizmente, para o torcedor gamense, a primeira derrota do Gama no ano vem num jogo mata-mata, encerrando a sequência aí de 24 jogos invictos em 2026, 28 se contabilizar desde a última derrota lá em 2025. Vamos falar desse jogo, vamos falar dessa eliminação, falar de um Gama contra o Rio Branco. A gente já vinha dizendo, né, que o Rio Branco seria um time muito complicado de enfrentar, um time encardido, é um bom time, por mais que tenha suas instabilidades no ano, é um time encardido sim. O Gama que chegou aqui 100% na Copa Centro-Oeste para jogar uma semifinal, jogando em casa por ter sido a melhor campanha do seu grupo, primeiro lugar do grupo, 100%, 5 jogos, 5 vitórias. E aí vem uma questão, a grande questão que realmente eu vi muito torcedor e era a grande dúvida pro jogo de hoje. Entrar ou não com o time titular, né, o time que vem jogando a Série D. De um lado, o Copa Centro-Oeste foi inteira jogada com o time que jogou aqui hoje, estava 100%, conseguia corresponder. O Gama tem elenco, tem peças, por exemplo, o Galhardo e o William Júnior aí que chegaram para o time titular, ainda entrando na rotação do time titular por terem chegado mais recentemente, mas são peças que podem estar no time titular, como por exemplo Kennedy, que vem fazendo uma boa Copa Centro-Oeste, também sempre entrando nos jogos. Tem o Rick Almeida vindo de boa partida. Era essa uma das opções, que foi a opção escolhida pelo técnico Luiz Carlos Souza, e a outra opção, ir com o time dito titular, né? O time que vem jogando a Série D. Minha opinião, eu iria com o time da Série D, tá? É claro, tem as questões da viagem, tem a questão da logística, vai enfrentar a Luverdense fora de casa no Mato Grosso. Logicamente, a Série D é o principal foco do Gama, como tem que ser, que é conquistar o acesso, mas por ter já uma gordurinha no seu grupo, veio da última vitória 4x0 contra o Luverdense, por já ter alguma gordura para ser queimada, por ser líder do grupo, e agora enfrentando um jogo de mata-mata contra uma equipe qualificada, eu iria com o time titular. Não tô dizendo que se isso acontecesse, claro que ganharia, mas assim, minha opinião. Mas, claro, o time da Copa Centro-Oeste chegou muito até aqui, 100%, veio jogando muito bem. E como eu já disse anteriormente, tem jogadores. Mas o jogo vai além disso. Vamos contar como foi o jogo. Essa foi realmente a primeira questão, né? A primeira dúvida que pairava na cabeça do torcedor. E vamos para a partida. Um Gama que não jogou mal. Não foi um jogo ruim do Gama, não. Não foi um jogo ruim, um jogo horrível, assim, nossa, hoje não jogamos nada de bola. Não foi. Não foi, claro, também não foi uma grande atuação do Gama, aquela atuação de 4x0 contra o Luverdense, das que a gente está vendo e costumando a ver nesse ano, também não foi, mas eu estava gostando do primeiro tempo do Gama. O Gama começou o primeiro tempo tendo mais a posse, criando suas chances, achava chances principalmente no meio campo da equipe do Rio Branco. O Gabriel Lima teve uma chance de finalização a meia distância, a bola foi para fora, recebendo mais livre. Os dois laterais tendo espaço para cair por dentro, tanto o Toninho de um lado quanto o Gabriel Lima do outro. O Henrique Almeida teve duas bolas que recebeu com certa liberdade no meio para fazer a construção de jogada, também teve duas chances logo no comecinho do jogo ali de finalização. Então era o Gama que estava conseguindo criar a sua chance. Do outro lado, a gente vem o Rio Branco com algumas peças famosas, né? Como, por exemplo, o Bruno Pérez, lateral direito, o Rafael Vaz, mas quem eu gosto muito dessa equipe do Rio Branco é o Breno, camisa de número 26. Ele é o artilheiro da equipe no ano com 8 gols e eu gosto muito dele. Fez, na minha opinião, uma partidaça. O camisa número 26 do Rio Branco. Rio Branco que chegou aqui no estilo de jogo de muita troca lá na frente, conseguia trocar suas peças, o Tanner, o Gui Mendes, o próprio Breno trocando bastante, e de muita aproximação. Era um jogo de muita aproximação. Esse era mais ou menos o retrato do primeiro tempo, o Gama com mais a posse, criando algumas possibilidades, e o Rio Branco dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. E no Gama fazendo um bom primeiro tempo, até senhor da partida, protagonista do jogo, aqui no Bezerrão, fez uma boa jogada, a bola sai da esquerda, vai para a direita com o Toninho, ele chega à linha de fundo, cruza para dentro, e aí a zaga do Rio Branco afasta a bola. No que afasta a bola, acha já o que dá um passe pro Guimendes, claro, parece um passe simples, mas é um passe que muda a perspectiva do jogo, ele dá de primeira, arma o contra-ataque, o Guimendes leva, dá a bola na direita, recebe o passe,
e coloca no cantinho do Renan Rinaldi. 1-0. A partir daí que o jogo realmente se complica, porque o Rio Branco sai na frente do placar, jogando fora de casa, se fecha o Rio Branco, e aí a situação do Gama fica um pouco mais complicada. A parte a parte ruim do primeiro tempo do Gama foi exatamente a partir daí. Depois que leva 1-0, o resto do primeiro tempo o Gama sai um pouco de si, eu acho que sentiu um pouco o gol, um pouco precipitado na criação de algumas jogadas, não conseguiu fazer um resto final de primeiro tempo. Intervalo. A gente sabe que o Luiz Carlos Souza vem mudando muito o time no intervalo, nem sempre em peças, mas na conversa, na armação tática. O Gama é uma equipe que se consolidou nessa temporada a voltar bem para o segundo tempo, voltar até muitas vezes melhor do que no primeiro. Inclusive, essa é uma questão, ó, falando, né, que a gente já tem algumas entrevistas aí com jogadores do Gama, falando da questão de que o time melhorava muito no segundo tempo, que tinha que equilibrar mais, enfim. No segundo tempo, a expectativa era que entrassem alguns jogadores da cavalaria do time que vem jogando a Série D como time principal, e foi um segundo tempo que começa bem logo com a entrada do Ramon, né? O Ramon entra e entra muito bem, ele vive uma fase iluminada, jogador de gols, assistência, contra o Overense, tinha feito 2 gols e uma assistência, tá sempre fazendo seus gols, é uma dupla, uma parceria muito boa com o Clemente lá na frente, ele entra, já dá outra cara pro jogo, outra cara pro lado esquerdo, consegue criar suas chances. O Kennedy, que tinha indo bem no 1 contra 1 lá do lado esquerdo, do lado esquerdo? Foi, deixa eu lembrar, calma aí. O Kennedy jogou no primeiro tempo, sim, do lado esquerdo. Tinha criado sua chance no 1 contra 1, mas o Ramon, quando entra, também traz mais isso e também traz mais armação. Ele é o cara que eu chamo de o óleo da engrenagem. Eu gosto muito do Ramon e do ano que vem fazendo. Enfim, o Gama melhorou no segundo tempo, tinha mais a posse, o Rio Branco se fechou lá atrás, méritos para o Rio Branco de conseguir tirar os espaços, de conseguir fechar principalmente a intermediária, conseguia empurrar os pontas, jogadores mais de lados do Gama, para mais ainda para o lado de campo. Era um time que, defensivamente, hoje sem bola, impecável, tá? O jogo sem bola do Rio Branco foi impecável. Mas com 1-0 no placar, um jogo já de ataque e defesa, soma-se a questões do futebol, né? Muitas faltinhas, tempo paralisado, a tal da cera, jogador do Rio Branco caía de 5 em 5 minutos, usando as artimanhas do futebol. Aí o Rio Branco e o Gama que ia colocando suas peças. Depois entra Clemente, depois entra Renato, depois entra o próprio David Lucas, foi que entrando suas peças, pressionou, criou volume, mas de chances claríssimas mesmo. Teve uma bola cruzada que eu acho que o Ramon e o Clemente estavam nela e o goleiro Andrei acaba fechando espaço, ela acaba saindo para a linha de fundo, e teve a melhor chance do segundo tempo, foi numa bola que o David Lucas estava fazendo aquele seu papel que faz muito bem, né, de direcionar a bola para o momento ofensivo do Gama, da direita para a esquerda, fazer o time balançar. Ele recebe uma bola na intermediária, corta o adversário, bate no ângulo e ela, ó, beija a trave, mas aquele beijo cruel, aquele beijo que arde o coração do torcedor gamense. O Gama, então, não conseguiu, tentou, fez o volume final, não conseguiu. O Rio Branco teve uma chance no segundo tempo no contra-ataque que o Renan Rinaldi faz grande defesa, mas a peça desse jogo, o grande personagem dessa partida é Gui Mendes. Ele, o autor do gol, mostrando que a lei do ex, cara, no Brasil, no mundo, podem falhar muitas coisas, muitas coisas. Você, inclusive, me falha aí, porque falhamos todos os dias, né? Quem nunca? Mas entre todas as falhas, tem uma coisa que parece que se recusa a dar errado, que é a lei do ex. Gui Mendes. Ele que jogou com a camisa do Gama, vindo do Atlético para o Gama em 2024, chegou aqui e foi o carrasco do time alviverde, fazendo o seu gol. Ele sai no segundo tempo. Quando ele faz o gol, senti que foi uma provocação, ele faz o gol e sai fazendo um sinal de silêncio ali atrás do gol. Depois, quando ele sai, demora a sair, lógico também, o Rio Branco estava naquela questão de demorar, de enrolar, sai pela linha de fundo, passa na frente do vestiário do Gama, cria também uma confusão. Realmente foi o carrasco gamense da noite de hoje. E foi o personagem da partida com a lei do ex, né? Todo mundo, quando pensa em encarar aquele jogador que já foi do seu time, hoje vindo pro Bezerrão, eu olhei e falei, cara, será que ela vai agir? E agiu. Enfim, o Gama tentou, criou volume no segundo tempo, entra a cavalaria, mas não conseguiu sair com pelo menos um empate, né? Buscar um empate e nesse ataque e defesa, melhor para a defesa do Rio Branco. Rio Branco avança com méritos, que foi muito bem defensivamente, aproveitou a grande chance que teve na partida, a outra grande chance, o Renan Rinaldi faz uma defesaça, eu sou fã de Rinaldi, acho ele um goleiraço.
e aproveitou 1-0, vai agora para a final da Copa Centro-Oeste, esperar seu adversário que sai no dia 13, no encontro entre Vila Nova e Anápolis, jogo lá no Oba, vai descobrir o finalista da Copa Centro-Oeste. Enfim, esse foi o Gama, não foi um jogo não foi um jogo ruim, aquele jogo que não foi, mas leva o gol, a partir daí complica bastante as coisas para tentar entrar no ferrolho do Rio Branco. Acho que eu falei de tudo, tô tentando lembrar aqui de mais uma coisa que eu deixei. Primeira derrota, a gente até, inclusive, conversamos com o Renan Rinaldi sobre essa primeira derrota, como isso pode afetar e qual foi a visão dele do jogo. Tá aí pra vocês, palavras do goleirão e capitão do time hoje, Renan Rinaldi. Futebol, estamos aqui com o Renan Rinaldi, goleirão da equipe do Gama. Gama que vem fazendo um ano muito bem, chegou 100% para a partida de hoje, mas infelizmente conheceu a sua primeira derrota no ano, num jogo de mata-mata. Queria de você a avaliação dessa Copa Centro-Oeste para o Gama e da partida de hoje. Na verdade, não tem o que falar. Foi literalmente um time jogou e o outro ficou fazendo antijogo. Eles fizeram um gol no contra-ataque, foram mais eficientes na finalização. Parabenizar a equipe deles, né? E também tem que dar parabéns para o nosso time, que foi um ataque contra a defesa, literalmente. Fiz uma defesa no jogo aos 47 do segundo tempo, se eu não me engano, aqui nos acréscimos, já que é uma coisa que a gente já estava aberto, senão eles não deram um chute no gol. Foram mais eficientes. Parabenizar a nossa equipe, agora é pensar, focar na Série D, que o nosso grande objetivo já era o acesso, então vamos em busca disso, né? Que sirva de aprendizado, que a gente possa melhorar o que tem para melhorar e focar na Série D agora. Você falou de focar na Série D, agora na primeira derrota do Gama, acha que isso pode entrar na mente de vocês? Ou como é que vocês estão para a sequência do ano do calendário? Vocês estão muito bem, primeiro colocado da Série D. Não, na verdade isso não vai afetar nosso trabalho, porque a gente vem mostrando durante todo o ano, né? Foram mais de 25 partidas, se eu não me engano, né? Uma hora a gente sabia que ia acontecer, não gostaríamos que fosse hoje, no mata-mata, né? Que a gente saia eliminado, mas a gente sabe que uma hora ia chegar, né? Chegou no momento que era para chegar, no começo da temporada ainda, não foi na Série D, que é o nosso grande objetivo, então a gente vai focar, vamos descansar agora e pensar na Luverdense aí, que é o nosso objetivo lá, final. É isso, conversamos com o Renan Rinaldi, goleirão do Gama. Aí, as palavras do goleiraço da equipe do Gama, e do outro lado a gente vê a felicidade do mérito também que teve do Rio Branco para conseguir a classificação. Então vamos aí com duas peças, vamos primeiro com o Rafael Vaz, aquele mesmo, aquele. Roda o Vaz. Futebol, estamos aqui com o Rafael Vaz, classificado com o Rio Branco para a próxima fase da Copa Centro-Oeste, vencendo aqui um adversário que ainda não tinha perdido no ano, perdeu a invencibilidade agora com a vitória do Rio Branco. Queria que você falasse sobre o jogo de hoje, como foi vir aqui na casa de um adversário tão difícil de ser batido e conseguir arrancar a classificação. Cara, acho que o time e o elenco todo tá de parabéns, cara. Hoje é de suma importância pro grupo, pro clube, né? A gente tá marcando história, o clube tá chegando na primeira vez da história do clube numa final de um campeonato tão importante assim, a nível nacional. E agora é comemorar, cara. Comemorar hoje, a gente tem pra comemorar, final de semana já tem jogo, mas tá todo mundo de parabéns. E você falou que no final de semana tem jogo, vou conseguindo conciliar, né, as duas competições, isso porque o Rio Branco também jogou hoje, né, pela Copa Espírito Santo. Como tá sendo esse calendário? Cara, o calendário nosso é maluco, né? Hoje mesmo foi 2 jogos praticamente no mesmo horário. Mas é por isso que eu falo, o elenco do Rio Branco tá de parabéns, conseguimos sair com a vitória hoje, descansar, comemorar e descansar o máximo possível, e o grupo inteiro tá de parabéns. É isso, conversando aqui com o Rafael Vaz, classificado pelo Rio Branco. E agora, com o Andrei, capitão desse time, explanando a importância do trabalho e dessa classificação por Rio Branco. Futebol, estamos aqui com o Andrei, goleiro e capitão da equipe do Rio Branco, que sai daqui classificado, uma vitória, tirando a invencibilidade do único time invicto no Brasil em 2026, jogando no Bezerrão. Jogo difícil, queria a sua análise e também qual foi a força dessa equipe para conseguir a classificação. Enaltecer, glorificar a Deus, cara. Nada disso estaria acontecendo se não fosse ele. A gente sabia que ia ser um jogo duro, como eu falei ali agora com outro companheiro. A gente sabia, cara, que a gente ia chegar aqui e ia encontrar um terreno hostil. A torcida do Gama fez uma festa linda, o Gama jogou pra caramba, mas a gente conseguiu ali sofrer. Quando foi pra sofrer, conseguimos botar a bola no chão. Quando foi pra botar a bola no chão, tanto que nosso gol saiu de uma jogada coletiva. Isso é fruto de muito trabalho, cara, muito foco, muita determinação. A gente, há um mês atrás, vivia uma situação completamente diferente que a gente vive hoje, mas a gente se fechou, sabe? Se fechou e sabia que pra gente conseguir dar a volta por cima, pra mudar todo o cenário, pra virar a chave, a gente tinha que se fechar. Tivemos uma conversa muito
muito sincera. Fomos humildes, sabe? Reconhecemos onde que a gente tinha que ajustar, ajustamos, nos fechamos, nos blindamos. E é isso, cara. Glorificar o nome de Deus, tá todo mundo de parabéns, enaltecer o trabalho que vem sendo feito de uma forma magnífica. Como eu falei, o Renato, que é o nosso CEO, com todo o staff dele, oferece pra gente uma estrutura esplêndida, onde a gente só se preocupa em chegar no dia a dia, aperfeiçoar e chegar no jogo, fazer grande jogo. A gente só se preocupa em jogar futebol. Então, jogar no Rio Branco, porra, tá sendo muito bom, cara. Tô muito feliz aqui com toda a estrutura. E é isso, vamos por mais. Tá todo mundo de parabéns. Todo mundo de parabéns mesmo, cara. E é isso, glória a Deus. Vambora. É isso, conversamos com o Andrei, classificado, o goleiro do Rio Branco. Então é isso, a eliminação fica um gosto amargo na torcida gamense, que fez sua festa aqui, tá? Compareceu. Quando leva o gol, cena bem legal, assim, não, logicamente não de levar o gol, mas a cena muito legal de levar o gol, a torcida cresce ainda mais no momento da comemoração do Rio Branco, a torcida empurrando muito o Gama, e depois no final do jogo reconhecendo o excelente ano e a boa campanha do Gama até aqui, aplaudindo os jogadores, não teve crítico de cânticos críticos, não teve xingamento. Claro, durante o jogo sempre acaba escapando um ou outro, mas é normal do torcedor, quem nunca, né? Mas no final do jogo, recebendo o apoio, o time com a torcida gamense, cena bonita, mas que vai amargando aí a eliminação do Gama. Então é isso, vamos nos despedindo daqui, com o Gama conhecendo a primeira derrota na Copa Centro-Oeste. Final de semana teremos no caso do Gama, né, o enfrentamento entre Luverdense e Gama, jogo lá no Mato Grosso. Gama é líder, Gama tá bem e vai jogar aí com seu time que jogou o último jogo contra o Luverdense para esse grande confronto. É isso, encerrando esse Sobrevivendo ao Vivo, segunda vez, na verdade, que eu vejo esse estádio cabisbaixo, né, assim, com esse gosto amargo no ano, primeira derrota, mas o Rinaldi falou que os jogadores sabiam que uma hora ia acontecer, agora pro Gama é ter cabeça, é um trabalho ainda muito bom, e o torcedor também vai ficar com aquela pulga atrás do dele, assim, será que se fosse o time titular de Série D que vem jogando, as coisas poderiam ser diferentes? Enfim, jamais saberemos, mas foi uma grande questão aí nas falas de todo mundo e do que foi a história do jogo. Gama não vai conseguir o título da Copa Centro-Oeste, mas tem calendário para o ano que vem, vai ter aí a Copa do Brasil, campeão do Candangão esse ano, e tem muita Série D pela frente. Então é isso, mais um Sobrevivendo ao Vivo, que é sobre o Vivendo ao Vivo, e aqui eu explanei muito mais que 3 minutos aí para vocês. É isso, valeu demais, até a próxima. 3 minutos é suficiente? Talvez aí um bate-papo rápido e depois de uma amarga eliminação, talvez seja melhor do que ter que ouvir 20, né? É isso, mais um Sobrevivendo ao Vivo. Calma. Vai. Sobrevivendo ao Vivo. Vivendo ao vivo aqui no estádio Bezerrão do Gama. Vai, Gama!